Bom, e para falar sobre os cuidados com a saúde bucal, eu recebo o Dr. Hélio Cano, que é cirurgião dentista e também integrante da American Dental Association. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Felipe? Vamos lá, boa tarde. Bom, quais são aí os problemas mais comuns então, que podem afetar a saúde bucal? Boa tarde a todos. Os problemas mais comuns que afetam as pessoas são cárie, problemas de gengiva e dor de dente. Sim. Esses problemas muitas vezes acabam acontecendo pelo diagnóstico tardio. As pessoas costumam fazer um autodiagnóstico, onde quando não está doendo, as pessoas acham que está tudo bem. E nem sempre é assim. Até porque as doenças, os problemas de gengiva, elas começam pequeno. Cárie sempre vai começar pequeno, problema de gengiva vai começar pequeno. E se for diagnosticado nessa fase, você realmente consegue um tratamento bem mais adequado, bem mais rápido, bem mais simples e de baixo custo. Quer dizer, o senhor está falando um pouquinho aí da importância, então, da prevenção, né? Às vezes o problema já está ali, não há ainda a dor, mas se a pessoa tiver feito esse trabalho preventivo, consegue com certeza ter uma recuperação mais efetiva, né? É isso aí. De que forma, né, esse descuido com a higiene bucal pode afetar também outros órgãos do nosso corpo humano, inclusive o coração, né? Hoje, as pesquisas internacionais, elas começam a relacionar que problemas na boca, bactérias presentes na boca, pode agravar doenças pré-existentes e provocar outras. Por exemplo, existe uma doença chamada endocardite bacteriana, que é provocada por bactérias que vão se alojar a algumas fibras do coração. E quando não tratado adequadamente, essa é uma doença que pode levar à morte. Existem outras doenças, como diabetes e pressão alta, que pode ser agravado por problemas na boca, por bactérias presentes na boca. É inclusive um dado que a gente tem aqui, que a má saúde bucal, né, está relacionada com a alta pressão arterial, né, segundo uma pesquisa apresentada pela Associação Americana do Coração. Exatamente. Existem bactérias na boca, presentes na boca, que pode gerar, inclusive, bebês de baixo peso e provocar partos prematuros em gestante. Olha só. Então, hoje se associa bactérias presentes na boca, na gengiva, a dificuldade ou relaciona a outras doenças. Já que o senhor falou de bebês, né, como que deve ser feita a higiene bucal de crianças novas que ainda não têm a dentição e também no caso oposto, em idosos, né, muitas vezes aí já com dentaduras ou próteses dentárias? Os recém-nascidos, eles devem ir a um odontopediatra para a mãe receber as orientações de qual a forma mais conveniente, melhor para se fazer a higiene bucal. É recomendado, depois da mamada, passar uma gaze com soro fisiológico para tirar aquela nata que fica na boca da criança. Porque aquilo, quando fica por muito tempo, provoca um odor desagradável e é a fonte de proliferação de bactérias. Então, o nenê pode começar a ter aí um probleminha de gengiva. Sempre que o dente da criança começar a nascer, deve-se levar ao dentista. Aí sim, para receber as orientações e técnicas de escovação da mãe para poder aplicar no filho. Os idosos também devem ter cuidados especiais? Os idosos também. Os idosos que normalmente usam aí prótese do tipo dentadura, do tipo ponte móvel, deve ter uma higienização adequada. Inclusive, hoje existem escovas adequadas, próprias para escovar uma prótese do tipo dentadura, uma prótese do tipo ponte móvel. Essas próteses também devem ser trocadas a cada 4 anos, porque os dentes dessas próteses, eles se desgastam, normalmente numa velocidade maior do que os dentes naturais, e a boca vai sofrendo alterações ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, é comum, depois de alguns anos, a dentadura ficar mais fácil de soltar, a ponte começar a ficar mais frouxa, perceber entrar alimento pela prótese e, às vezes, pode até provocar machucado, ferida, que é um dos fatores de risco
do câncer bucal. Tá certo. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o doutor Hélio Cano continua com a gente no próximo bloco. Estamos de volta com o Jornal da Câmara e eu continuo conversando com o cirurgião dentista Hélio Cano sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal. O Hélio, quais são os principais fatores de risco para uma saúde bucal? Por exemplo, cigarro, talvez bebidas alcoólicas? Sim, o cigarro e bebidas alcoólicas são sempre fatores de risco e para outras doenças, como por exemplo o câncer bucal. Assim como a exposição ao sol, principalmente o câncer no lábio inferior, a maior causa é o cigarro e a exposição aos raios solares. Então, sempre é importante você se prevenir. Bom, já que o senhor falou do câncer de boca, né? Como que surge o câncer de boca? E também relacionado a essa questão, os fatores de risco são mesmo esses que a gente comentou, né? Os fatores de risco são esses, são lesões. O câncer é uma doença silenciosa, muitas vezes descoberto pelo paciente, feito o diagnóstico tardiamente, porque num primeiro momento não provoca dor. Acontece em regiões de difícil visualização pelo próprio paciente. Então pode ser desde uma lesão, um machucado, uma afta que não cicatriza em até 15 dias, mas pode ter outras formas, pode ser uma mancha ou um inchaço diferente. Então sempre é importante você ir ao dentista para ele poder fazer um diagnóstico e um melhor tratamento. É importante ter o hábito de ir ao dentista com frequência, pelo menos a cada 6 meses, ou uma vez por ano. Bom, o senhor falou da questão das aftas, né? Tem pessoas que têm as aftas com uma certa frequência. É um indicativo de uma falta de saúde bucal ou tem outros motivos? Não, nem sempre. A afta é normalmente um processo que pode ser causado por um trauma, por uma batida. Por exemplo, você está escovando o dente, bate a escova na gengiva, grande chance daquele local ser uma afta. Ou você está comendo e de repente morde o lábio ou a bochecha. E grande chance também daquilo se tornar uma afta. E isso não quer dizer que a pessoa tem uma má higienização. Simplesmente foi provocado por um trauma, por um machucado, uma lesão, uma machucadura. E quer dizer, a maneira como se escova os dentes também é importante, né, doutor? A maneira como se escova o dente também é muito pode importante. Influenciar nessa questão da saúde bucal. Com certeza. Escovar adequadamente é a maneira mais eficiente de você ter uma higienização bucal adequada. Normalmente, a gente indica sempre escovas macias, com cerdas macias, porque a cerda macia tem a capacidade de se deformar, de se flexionar e acompanhar a anatomia, o desenho do próprio dente, e sem fazer tanta pressão. Quando você usa uma escova inadequada, de cerdas mais duras, para a cerda se flexionar e acompanhar o próprio desenho do dente, você precisa colocar mais força. E normalmente você acaba também passando a escova na gengiva. Se essa escova for então dura, ela vai, ao invés de massagear a gengiva, vai começar a provocar um processo de retração. A gengiva vai começar a sair do lugar, ela vai começar a encolher e vai expor uma parte do dente, que é a raiz do dente, que gera normalmente bastante sensibilidade e esteticamente também compromete bastante. Doutor, é importante a gente falar todo ano sobre esse assunto, porque, não sei se é uma impressão minha, o brasileiro dá pouca atenção a essa questão da saúde bucal? Eu acredito que o brasileiro ele é muito preocupado com a estética, com a aparência, de uma forma geral. Acredito ainda que a informação talvez não atinja todas as pessoas da forma como deveria ser. Porque se você pratica a prevenção, tem o hábito de ir ao dentista pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, você vai ter menos problemas dentais. Consequentemente, o seu gasto e o tratamento vai se tornar muito mais tranquilo, muito mais simples. Então, a falta de informação, acredito que seja aí o grande causador de tudo. Tá certo. Queria agradecer demais a participação do doutor
Hélio Cano, que é cirurgião dentista, e a gente conversou um pouquinho aqui sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal. Doutor, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos.